Quando a gente fala de fotobiomodulação, o que vocês pensam que é? Né? O que é esse uso de luz? Na verdade, a fotobiomodulação nada mais é que a luz emitida tanto por laser quanto por LED, né? A gente chama de fotobiomodulação agora porque é uma nova terminologia recentemente aprovada pelos pesquisadores na área, né? Principalmente endossada pela comunidade de laser mundial, que é a WALT, para poder abranger essas fontes de luz essas fontes diferentes que emitem luz, tanto laser quanto LED. Antigamente a gente utilizava muito laser, que então era chamado de laser terapia, mas aí a partir de agora, como os LEDs começaram a ser fabricados e utilizados para trabalhos tanto na área da saúde, a gente tem visto que eles têm as mesmas respostas, né, biológicas. Então, para englobar esse termo, para que esse termo pudesse englobar essas duas fontes de luz, criou-se o termo fotobiomodulação. E essa biomodulação nada mais é que a absorção dessa luz, desses fótons de luz, pela célula. Então, uma vez que esses fótons atingem a célula, o tecido, no caso o tecido muscular, que a gente está estudando em questão, ele vai produzir um efeito específico, como por exemplo a proliferação dessas células, o aumento de desempenho muscular, ou então se você aplicar uma dose excessiva, você pode diminuir ou inibir os processos fisiológicos desse tecido muscular. Mas essa luz, tanto de laser quanto de LED, não é uma luz de altíssima potência, não é igual essas luzes, né, dos sabres de luz do Star Wars, não é uma luz de alta potência. Isso é um fato bastante importante a gente se atentar. Não é uma luz de altíssima potência, é uma luz de baixa potência, que vai produzir também uma baixa intensidade de luz no tecido. E aí, essa luz também não tem uma capacidade milagrosa de recuperar, de regenerar o tecido. Não faz milagre como no filme de Star Wars, né? Que a gente aplicava uma luz e aí o tecido se recuperava instantaneamente. Ela tem sim a propriedade de acelerar o metabolismo, de aumentar a síntese de de energia, principalmente dessa célula, mas não tem essa capacidade de regeneração tão rápida como a gente vê nos filmes de ficção. E aí essa luz, ela tem uma potência específica, ou seja, uma potência abaixo dos 500 mW por convenção. Então isso caracteriza a luz como baixa potência. E aí a gente também tem alguns componentes para a gente calcular essa energia que a luz a gente aplica essa luz no tecido. Então, a energia também é sempre em decorrência da potência dessa fonte de luz versus o tempo, né? Densidade de energia. A energia que nós calculamos aqui dividida pela área de emissão desse laser ou desse LED. E a densidade de potência nada mais é que a potência, sempre em watts, dividida pela área dessa fonte de luz. Tá? E um detalhe bastante importante é que, para se caracterizar como fotobiomodulação, a fonte de luz tem que ter, então, 500 mW ou abaixo, né? A densidade de potência de ser de 5 watts por centímetro quadrado ou menos, e não produzir principalmente efeito térmico. A gente não busca na fotobiomodulação um efeito térmico. Tá? E aí, uma coisa bastante importante que a gente busca nas pesquisas com fotobiomodulação, não só com o tecido muscular, mas com outros tipos de tecido também, seja epitelial para uma reparação desse tecido, seja para o tecido para o cérebro, para as células neurais, ou qualquer outra fonte, ou qualquer outro tecido humano, ou seja, em animal também, a gente tem sempre que identificar a melhor dose de luz ou a melhor quantidade de luz que a gente vai aplicar sobre esse tecido. Por que disso? A gente tem visto na literatura, e isso a literatura já nos mostra desde a década de 70, 80 até aqui, que a gente tem uma dose e resposta. O que significa isso? Significa que a gente tem uma quantidade mínima de luz que não vai produzir nenhum efeito, ou seja, se você aplicar essa luz sobre o tecido, não vai produzir nenhum efeito, não vai estimular a proliferação ou não vai inibir nenhum processo, mas conforme você vai aumentando essa quantidade de luz, você pode cair numa janela terapêutica, né, ótima, no caso aqui nessa região, né, que tem os dois picos,
para que você possa estimular o processo fisiológico dessa célula. Ou então, se você continuar aumentando essa quantidade de luz, você pode cair num efeito deletério ou um efeito inibitório, né, daquele processo fisiológico. Pode ser, por exemplo, uma reação enzimática, pode ser, por exemplo, a síntese de ATP de uma célula. Então, dependendo da quantidade de luz que a gente aplica sobre o tecido, sobre essa célula, você pode estimular ou inibir esse processo. Tá? E aí, essa dose-resposta, essa janela terapêutica tem sido muito investigada na literatura e é muito utilizada também para justificar efeitos positivos quanto efeitos negativos. E aí a gente tem visto que não adianta a gente aplicar, além dessa dose-resposta, além dessa quantidade específica de luz que nós aplicamos no tecido, a gente tem uma coisa chamada que o que determina essa quantidade de luz não é apenas a energia que você aplica, mas também a forma como você aplica essa luz. Se você aplicar essa luz de uma maneira muito rápida, ou seja, com uma potência muito grande, num curto espaço de tempo, você vai atingir a mesma quantidade de energia, mas possivelmente esse tecido não vai ser estimulado. Então, esses autores, em 2012, Chung e colaboradores, eles mostram esse gráfico aqui, que evidencia que, dependendo da quantidade de potência ou densidade de potência, a gente vai ter um tempo específico para produzir a estimulação. E aqui a gente não tem nenhuma quantidade, esse gráfico aqui não tem nenhuma escala, porque depende muito também da quantidade ou do tipo de célula que você vai aplicar. Se é uma célula muscular, se é uma célula epitelial, se é uma célula de qualquer outra parte do corpo. Então, dependendo da quantidade de potência ou densidade de potência, você vai ter que ter um tempo ótimo para estimular e fornecer, entregar essa energia para o tecido. E aí, dentre os mecanismos de ação, ou como que a luz interage com o tecido muscular, a gente já tem identificado que existe um aumento da síntese de ATP, mediado pela citocromo C oxidase, que é uma enzima que está lá na cadeia transportadora de elétrons, entre o complexo 3 e o complexo 4. Então, ela acelera o processo de transferência dos elétrons entre os complexos 1, 2 e 3 para o complexo 4. E essa molécula, essa enzima, que é responsável, é um dos principais fotorreceptores que absorvem a luz nos comprimentos de onda da faixa dos 600 a 900 nanômetros. Então, por isso que a gente tem utilizado mais esses comprimentos de onda, porque essa enzima citocromo C oxidase tem a capacidade de absorver essa luz. E aí, além disso, a gente tem alguns comprimentos de onda com que essa citocromo C oxidase ela tem mais afinidade, dependendo do seu estado de oxidação ou redução. E aí, aqui tem uma tabelinha da Karu, que é uma pesquisadora russa, que foi a primeira pesquisadora a descobrir ou a mostrar na literatura que a enzima citocromo C oxidase é um dos principais fotorreceptores ou que absorvem a luz, e ela mostrou que, dependendo do comprimento de onda que a gente aplica nessa enzima citocromo C oxidase, ela tem a capacidade de absorver no seu estado reduzido ou oxidado. Então, depende do estado de oxirredução dessa enzima para ela absorver melhor um comprimento de onda ou outro. E aí, mais recentemente, baseado nesses conceitos, que muitos trabalhos e muitos equipamentos têm sido produzidos mesclando comprimentos de onda, tanto na faixa do vermelho como infravermelho, para tentar abordar ou então tentar fazer com que a enzima citocromo C oxidase possa absorver tanto no estado oxidado quanto no estado reduzido. E aí, outro efeito bastante mostrado na literatura é o aumento do tamanho da mitocôndria. Então, existe a produção ou então a indução de mitocôndrias gigantes. O que significa isso? Você aplicar a luz sobre o tecido muscular por um longo período de tempo, estimulado por um exercício, no caso aqui foram ratos nadando num tanque, né, simulando a natação, mostrou que existe um aumento do tamanho dessas mitocôndrias comparado ao grupo controle, mostrando que existe, então, a formação de mitocôndrias gigantes. E mitocôndria gigante significa que você consegue produzir mais ATP e mais energia para a contração muscular, no caso desse trabalho.
A gente também já identificou que o metabolismo mitocondrial também é modulado pela fotobiomodulação, é modulado pela luz. Aqui nesse trabalho está um pouquinho difícil de ver, mas a gente tem miotubos, né, que são células musculares já organizadas numa cultura de célula, e a gente mostrou que esse incremento do metabolismo mitocondrial depende também de um certo tempo após a aplicação. Então, você aplica agora a luz, não significa que a mitocôndria já vai produzir ATP de forma desenfreada ou muito maior, né, daqui 5 minutos. A gente viu que 5 minutos a gente tem um certo incremento, mas com o tempo de 3 e 6 horas a gente viu que houve um aumento muito maior nesse metabolismo mitocondrial e consequentemente também o aumento da síntese de ATP. Então aumentou o metabolismo mitocondrial entre 3 e 6 horas e também isso foi concomitante com o aumento da síntese de ATP. Aumentando o tamanho da mitocôndria, aumentando o metabolismo da mitocôndria, que significa mais respiração celular, mais ATP. A gente tem algumas hipóteses na literatura mostrando que esse aumento de ATP pela mitocôndria pode vir a favorecer uma outra via de fornecimento de energia para o músculo, que é a creatina fosfoquinase, que é através da CPK. A gente pode aumentar, de repente, a ressíntese de fosfocreatina através da CPK, que é a creatina fosfoquinase, através dos ATPs produzidos pela mitocôndria. Existe um sistema de lançadeiras de creatina, que essa creatina ela é utilizada no sítio de contração. Aí, uma vez que utilizou essa fosfocreatina, se desmembra em creatina, essa creatina volta para o espaço intermembranos aqui da mitocôndria, é ressintetizada em fosfocreatina que volta para o músculo para fornecer mais energia. Além disso, também, outro mecanismo é o consumo de lactato. Quando a gente faz o exercício físico, nós produzimos o lactato. Esse lactato é um metabólito que precisa ser metabolizado. E aí a mitocôndria também tem um mecanismo de consumo desse lactato para que você não acumule e não gere processos de fadiga. Ele não está relacionado diretamente com a fadiga, ele não causa a fadiga, mas é um metabólito de um metabolismo que vai gerar fadiga. Além disso, aumento das defesas antioxidantes frente ao exercício físico, as defesas como, por exemplo, as enzimas catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase, também a gente consegue aumentar a atividade dessas enzimas, que são antioxidantes, com a aplicação da luz, tanto por laser quanto por LED. A gente consegue também aumentar o reparo tecidual, o reparo do músculo esquelético, por exemplo, aumentando também a ativação de células satélites, que são células tidas como célula-tronco, que ficam na lâmina basal do músculo, e elas entram em programa de diferenciação sempre que a gente tem uma lesão muscular. Então essas células são ativadas frente a esse processo de lesão, e aí o laser ou o LED tem a função de ativar essas células satélites também, acelerando o processo de divisão e proliferação dessas células e, consequentemente, a diferenciação para que a gente trabalhe no processo de reparo da fibra muscular. Nesse processo de ativação e proliferação dessas células satélites e diferenciação, a gente acaba aumentando a expressão de alguns genes específicos. Dentre esses genes, a gente tem um fator de transcrição que chama MYOD, ou MYOD, né, que é um fator que vai promover a diferenciação dessa célula satélite. Mas existem outros genes que são modulados, como por exemplo o PPAR-GC1-alfa, que é um gene específico para a proliferação de mitocôndrias. A gente tem um gene chamado mTOR, que também a gente consegue modular, que está responsável pela síntese de proteínas. A gente também modula a inflamação, como o gene referente a COX-2 e interleucina 1-beta. E a gente também diminui o processo de atrofia muscular, com a inibição da síntese do gene MRF1. Além desses genes, a gente consegue modular ainda a miostatina, que também é um marcador, é um gene responsável pela atrofia muscular, e também aumenta a superóxido dismutase, que é aquela enzima antioxidante que eu falei para vocês. Então aqui a enzima superóxido dismutase dentro da mitocôndria, que é a SOD2, ela também consegue aumentar o processo de síntese, né, de RNA dessa enzima. Mas aí, frente a esses mecanismos de ação, frente à ação da luz
sobre a mitocôndria, né, e esses outros mecanismos de expressão de genes, o que isso traduz ou como que isso influencia na prática do exercício físico? Como que eu vou usar essa luz ou a fotobiomodulação para aumentar o desempenho de um atleta ou de uma pessoa que está fazendo exercício, né? A gente tem sempre duas estratégias, principais estratégias para aplicar a luz para o exercício físico. Uma a gente aplica antes do exercício, né, que a gente chama de pré-condicionamento, que tem a função de melhorar o desempenho naquela sessão de exercício que vai se seguir, e tem um efeito protetor também, que evita o dano muscular. A luz acaba tendo uma função de proteger a membrana da célula contra danos musculares que vão ocorrer no exercício físico. Ou então a gente pode aplicar após o exercício físico, após as microlesões que o exercício provoca, no sentido de aumentar a adaptação fisiológica, o processo reparativo normal da célula. Então, toda vez que a célula tem um processo de dano muscular, né, a célula muscular tem um processo de dano frente ao exercício, ela vai se recuperar naturalmente. O que o laser faz, ou o LED faz, na verdade, aqui quando a gente aplica após, é acelerar esse processo de reparo. Alguns exemplos de trabalhos que já utilizaram a fotobiomodulação para programas de treinamento e que aplicaram após a atividade física, esse trabalho aqui a gente publicou em 2011, foi o primeiro trabalho mostrado na literatura que a associação de treinamento físico mais a fotobiomodulação, no caso por laser, a gente conseguiu aumentar o desempenho das pessoas que estavam fazendo exercício, dos voluntários, durante 12 semanas de treinamento. Então, enquanto o grupo que treinou com laser, aqui no caso foi laser, eles aumentaram 55% a carga no teste de 1 RM em leg press, o grupo que treinou sem laser aumentou 26%. Então, a gente praticamente dobrou, né, mais do que dobrou a capacidade de carga dos voluntários nesse trabalho. Outro trabalho também bastante interessante, no meio esportivo a gente tem várias metodologias ou técnicas para recuperar o músculo após um exercício físico. Dentre elas é a crioterapia. Nesse estudo, os autores eles tentaram comparar a ação da fotobiomodulação com a crioterapia, combinando e separando essas terapias. O que os autores fizeram? Eles fizeram um protocolo de dano muscular em dinamômetro isocinético e aí induziram o dano nos voluntários. Após a indução desse dano, eles aplicaram ou a terapia placebo ou só a fotobiomodulação isolada, a crioterapia isolada, crioterapia primeiro, depois fotobiomodulação e fotobiomodulação e depois a crioterapia. O que os autores identificaram? Que a recuperação do torque após o processo de dano muscular, com 24 horas, os melhores grupos foram o grupo fotobiomodulação e fotobiomodulação mais crioterapia, nessa ordem. E aí no final, os dois melhores grupos foram ainda a fotobiomodulação isolada e a fotobiomodulação com crioterapia. Agora, pensando no dano muscular, que a gente mede principalmente pela quantidade de creatina quinase no sangue, após um evento lesivo, a gente viu que os autores mostraram que o grupo que teve melhor resposta foi fotobiomodulação sozinho. Então, foi o grupo que causou menos dano muscular. Também, a dor de início tardio foi melhor modulada só com a fotobiomodulação, seguido do grupo fotobiomodulação, que é o roxo aqui, mais crioterapia. Então, mostrou que a fotobiomodulação, ela aplicada sozinha ou em combinação com a crio, foi eficiente para tanto aumentar o torque, né, restabelecer o torque e também prevenir o dano muscular e a dor de início tardio. Nesse estudo a gente trabalhou com gêmeos idênticos e também num programa de treinamento. O que a gente fez? Um irmão recebeu a terapia placebo e o outro irmão recebeu a terapia efetiva. E aí eles também treinaram em leg press e cadeira extensora e receberam a terapia por esse dispositivo aqui, que é um protótipo, à base de LEDs. E aí o que nós vimos? Que após essas 12 semanas de treinamento, aqui o mais escuro é o irmão que recebeu o LED e o mais clarinho aqui é o placebo. A fadiga medida em dinamômetro isocinético foi menor comparada à linha de base e também foi menor comparado ao irmão que recebeu a terapia placebo. O teste de uma repetição máxima em leg press foi maior no irmão que recebeu a terapia por LED
e também maior no irmão que recebeu a terapia por LED na cadeira extensora. A dor de início tardio foi sempre menor no irmão que recebeu a terapia por LED. Os danos musculares também, os níveis de creatina quinase, foi sempre menor no irmão que recebeu a terapia por LED. E aqui nós mostramos também com a análise de ressonância magnética, tanto pré-treinamento quanto pós-treinamento, programa de treinamento, houve um incremento de massa muscular de 20% no irmão que recebeu a terapia efetiva e 5% no irmão que recebeu a terapia placebo, mostrando que também tem um efeito de síntese de proteína, de massa muscular. E aí nós identificamos por biópsia que o gene mTOR teve uma expressão muito mais significativa no irmão que recebeu a terapia por LED efetiva comparado ao placebo. O gene miostatina, que também é responsável pela atrofia, foi diminuído no irmão que recebeu a terapia efetiva. A SOD2, que é aquela mesma figura que eu mostrei no início dos mecanismos, foi também superexpressa no irmão que recebeu a terapia de forma efetiva. E isso mostra que as vias de sinalização moleculares para a síntese de proteína foram aumentadas, enquanto a de degradação e de inflamação foram diminuídas, porque o gene interleucina 1 beta também foi diminuído, que é responsável pela inflamação. Então a gente diminuiu a atrofia e aumentou a via da hipertrofia, por isso que deu aquele resultado de 20% de aumento de massa muscular. Mas aí a gente também tem a opção de aplicar a luz antes do exercício físico. Nesse estudo, os autores identificaram a melhor dosimetria para a gente aplicar sobre o quadríceps femoral, que é essa musculatura da coxa. Os autores aplicaram 60 joules, 180 ou 300 joules distribuídos aqui sobre o quadríceps femoral. Também fizeram o mesmo protocolo de indução de fadiga e de dano muscular em dinamômetro isocinético e aí identificaram a recuperação do torque após esse protocolo de indução de fadiga e dano muscular. E aí eles viram que todas as doses, né, que foram aplicadas, de 10 joules, 30 e 50, que correspondem a 60, 180 e 300, foram suficientes para recuperar o torque comparado ao controle ou placebo. Mas, porém, com relação ao dano muscular, a dose de 30 joules por ponto ou 180 joules sobre o quadríceps foi a melhor dose, a melhor quantidade de energia para se prevenir o dano muscular. E aqui também a dor de início tardio foi melhor modulada com 30 joules por ponto ou 50 joules por ponto. Nesse outro estudo, também foi utilizado um programa de treinamento, só que ao invés de aplicar a luz após cada sessão de exercício, eles aplicaram sempre antes do exercício. E o que os autores identificaram? Que houve um aumento de cerca de 32% na massa muscular, né, dos indivíduos que treinaram com laser. E o grupo placebo aumentou em torno de 20%, na verdade, o pico de torque. Agora, a massa muscular foi de 15% contra 9% do placebo. Então, o torque foi aumentado no grupo que recebeu a terapia por laser antes do exercício e também houve um aumento na massa muscular. Mas perceba que aqui a diferença de 15 para 9 está em torno de 6%, né? Enquanto que se a gente aplicar depois do exercício, a gente conseguiu um incremento um pouco maior. Mas aí o que a gente pergunta, né? O que eu devo fazer? É antes ou depois do exercício? Isso pensando num programa de treinamento. Eu aplico antes ou depois? O que eu faria? Então, para responder essa questão, a gente fez um estudo com animais. A gente aplicou a luz no dorso dos animais, tanto no dorso quanto nos membros inferiores, e submeteu os animais a um protocolo de exercício em escada inclinada. Então, o animal aqui, ó, ele sobe essa escada, atado com um tubo FAL, com um tubo de plástico, contendo água, que correspondia a uma carga específica para o animal levantar. E aí ele subia essa escadinha, né, num programa de treinamento, e aí a gente mensurou nesse programa de treinamento, tanto pré-treinamento, né, a avaliação inicial, quanto final, e aqui a gente utilizou seis sessões de treinamento. Então, comparando ou avaliação inicial com a avaliação final, a gente viu que o grupo que recebeu a terapia sempre por LED após o exercício teve um incremento maior de carga. E quais foram os grupos que nós utilizamos aqui nesse trabalho? A gente aplicou antes
a gente aplicou antes e depois ou só depois. E aqui, a maior carga foi no grupo que recebeu a terapia só depois do exercício físico. O número de repetições também foi sempre maior nos grupos que receberam a terapia após o exercício físico, enquanto que o grupo que recebeu a terapia antes do exercício, antes da sessão de treinamento, começou a decair o seu desempenho ao longo da sessões de treinamento. A potência muscular também foi sempre maior nos grupos que receberam a terapia após o exercício físico, e aqui também o trabalho muscular também foi um espelho dos resultados de repetição durante o exercício físico. A gente viu também que aumentou a síntese de ATP e aumentou a síntese de glicogênio no músculo, sempre nos grupos que receberam a terapia depois do exercício, então o grupo antes e depois e o grupo depois, com relação à síntese de ATP e glicogênio muscular. A gente também teve um aumento das enzimas antioxidantes, como a glutationa e a catalase. O T-bars não teve resultado significativo e proteínas carboniladas também foram menores no grupo que recebeu a terapia sempre após o exercício físico. E aí nós mensuramos também uma coisa bastante interessante, que foi esse incremento de novas células musculares no músculo, né? Aqui não dá para vocês verem, né, muito bem, mas a gente tem um marcador aqui, que está em vermelho, que ele identifica a quantidade de novas células musculares que foram adicionadas. A gente aplicou um reagente no tecido muscular dos animais e foi rastreando a quantidade de novas células que foram incrementadas, que foram surgindo no músculo desses animais ao longo do programa de treinamento. E aí a gente identificou que aumentou-se essas novas células musculares e também os novos núcleos dessas células musculares. E também identificamos a quantidade de citocromo C oxidase nesse músculo após o programa de treinamento. E aí nós vimos que os dois grupos, né, que receberam a terapia sempre após o exercício físico foram os grupos que melhor tiveram marcação ou maior atividade dessa enzima citocromo C oxidase. Porém, recentemente, em 2018, esse grupo de pesquisadores fizeram um programa de treinamento também, já em humanos, mostrando que a fotobiomodulação aplicada antes do exercício físico aumentou cerca de 280% o teste na carga de leg press, de 1 RM em leg press. Isso quando você aplicou a terapia sempre antes do exercício, comparado aos grupos placebo ou terapia só aplicada, a fotobiomodulação só após o exercício, ou placebo antes ou placebo depois. Então, o grupo que melhor teve resposta, ou que maior teve incremento de carga, foi o grupo que foi aplicado a fotobiomodulação antes do exercício físico. Isso também se aplicou para o teste de uma repetição máxima em cadeira extensora. Só que na literatura, nós temos outros ensaios clínicos que mostram que, aplicando após um programa de exercício, após uma sessão de exercício, a fotobiomodulação é melhor, ela responde melhor, existe um incremento melhor de desempenho e alguns estudos mostram que não tem diferença. Então, ainda existe essa lacuna na literatura que a gente não tem uma resposta definitiva para falar o que é melhor antes ou depois de um programa de treinamento. Existem diversos trabalhos, já meta-análise e revisões da literatura mostrando como que essa dose-resposta pode influenciar no músculo para ele responder melhor numa atividade física. Se você aplicar 180 joules, você aplicar 240 joules, você aplicar 30 joules, o quanto que esse músculo vai responder para melhorar o desempenho dele no exercício ou não. Dentre esses trabalhos de revisão e revisão sistemática, esses dois trabalhos aqui, um do nosso grupo, mostrou ou acabou identificando as janelas terapêuticas ou as quantidades de energia que foram mais comuns entre os trabalhos e que realmente produziu efeito positivo para melhorar o desempenho físico. Então, por exemplo, para atividade de flexão do cotovelo, para estimular o bíceps braquial, as quantidades de energia estavam em torno de 20 a 80 joules, ou seja, nessa janela de 20 a 80 joules, se você aplicar essa quantidade de energia sobre o bíceps, provavelmente você vai ter um efeito positivo para aumento de número de repetições ou aumento de torque.
E esses dados, esses resultados foram corroborados também recentemente por uma outra revisão sistemática que identificou de 20 a 60 joules. Para o quadríceps femoral tem um range um pouco maior, de 56 a 315 joules, e no outro grupo também encontrou de 60 a 300 joules, ou seja, está muito próximo, né, entre 60 joules e 56 joules. Então os resultados foram bem parecidos, bem próximos. Só que nós temos um range, um intervalo maior de energia para se aplicar e conseguir respostas positivas para melhorar o desempenho do quadríceps femoral. E mais uma vez, não significa que a gente identificar a quantidade de energia realmente vai garantir que nós teremos uma boa resposta. Por quê? Vai depender da potência do aparelho, da potência que você está utilizando e o tempo de irradiação. Essa relação entre tempo e potência, ou densidade de potência e tempo, vai influenciar diretamente na forma da entrega da energia, e aí você pode ter resultado positivo ou negativo, né, para melhorar o desempenho. E aí, por último, pessoal, o que nós temos visto na literatura é uma grande quantidade de equipamentos utilizados para a fotobiomodulação. E quais são esses equipamentos? No começo, nós tínhamos aquelas canetas de laser, né, tanto vermelho quanto infravermelho, e que essas canetas resolviam o processo de aplicação da luz para musculaturas pequenas. Por exemplo, o bíceps braquial a gente consegue aplicar com uma caneta, músculos flexores ou extensores do punho, mas para uma massa muscular como o quadríceps femoral, que é bastante grande, a gente aplicar diversos pontos sobre o quadríceps fica praticamente inviável, ainda mais tendo em vista que cada ponto vai demorar em torno de 30 segundos ou a 60 segundos, então fica uma quantidade de pontos bastante grande e um tempo bastante grande para poder se aplicar e cobrir toda essa musculatura. E aí surgiram os clusters, né, que na verdade são vários pontos de LED ou laser e LED também mesclado, para que a gente consiga aplicar numa única vez, irradiar uma grande área de tecido muscular, né, para que a gente facilite esse processo. Então, a indústria tem produzido bastante esses clusters e também mesclando tanto LED quanto laser, laser superpulsado, laser contínuo. Então, a indústria tem explorado bastante esses tipos de equipamento para melhorar o desempenho físico. E aí, mais recentemente, a gente não tem muitas evidências na literatura, tem essas câmaras de radiação de corpo inteiro, que são bastante caras, né? A gente ainda tem um preço bastante alto no mercado, a gente só tem um fabricante praticamente desse tipo de equipamento, a gente tem essas placas de LED para irradiação de corpo inteiro, a gente tem essas mantas, né, mais recentemente também elaboradas, para que a gente possa cobrir toda a área de radiação que a gente vai aplicar, por exemplo, uma coxa ou um braço, a gente aplicar de uma forma mais rápida e uniforme. Então, existe uma grande diferença entre os preços, né, de cada equipamento. Então, enquanto esse equipamento aqui a gente tem em torno de 150 mil dólares o preço, nessas placas aqui de radiação de corpo inteiro a gente tem em torno de 15 mil dólares, né? E as mantas aqui a gente pode encontrar elas importadas na faixa de 3 mil a 5 mil dólares. E aí nós temos ainda, que está sendo investigado na literatura, é o uso de roupas que possuem nanoestruturas que têm a capacidade de absorver o calor do indivíduo, do próprio corpo humano, e devolver num comprimento de onda do infravermelho longo. Então, são roupas que a pessoa poderia utilizar para dormir, por exemplo, né, após uma atividade física, e receber essa irradiação que ela mesma produz, né, com o calor do seu próprio corpo. Agora, a única questão ainda que é um pouquinho controversa na literatura é que a gente não tem uma forma específica de quantificar a energia que foi aplicada. Por quê? A temperatura do corpo nosso, ela varia de acordo, né, com o período do dia, e se a gente se alimentou ou não. Então, fica bastante complicado a gente mensurar a quantidade exata de energia que foi aplicada. Mas existem estudos mostrando que é efetiva também para melhorar o desempenho. E um detalhe bastante importante dos equipamentos é que a indústria tem apelado bastante para a mescla de vários comprimentos de onda, baseados naquela tabela que eu mostrei para vocês no início, da absorção da citocromo C oxidase por diversos
estados de oxidação e redução, né? Mas aí a combinação de vários comprimentos de onda com laser contínuo, laser superpulsado e dizendo que é melhor ou pior. Só que, por exemplo, nesse equipamento em específico, existe uma propaganda bastante grande na utilização do laser superpulsado que está embutido aqui, né? Só que a quantidade de energia que esse laser superpulsado aplica realmente no tecido é apenas 1% comparado à dose total ou à energia total que é aplicada no tecido. Então, assim, 99% da luz que é aplicada no tecido veio do LED e não veio do laser superpulsado, que é o principal argumento da indústria para falar que o equipamento é melhor que os demais. Então, assim, a gente precisa ter bastante cuidado, bastante conhecimento também para não ser, entre aspas, né, não enganado, mas assim, estar cientes do que realmente a gente está aplicando no paciente. Então, ou no trabalho, no desenvolvimento do projeto. Porque se a gente fala que está aplicando laser superpulsado, tudo bem, mas é 1% contra 99% da luz emitida por LEDs. Então, provavelmente, o efeito que realmente produziu veio dos 99% do LED, não de um único 1% da luz emitida pelo laser. E aí, com o aumento dessa linha de pesquisa para melhora de desempenho através da luz, surgiram alguns comentários, alguns questionamentos acerca de, poxa, será que a fotobiomodulação pode ser considerada um doping? E aí, se ela for considerada um doping, como que a gente vai identificar esse doping? Uma vez que a luz ela não promove, ela não tem nenhum metabólito, né, excretado pelo corpo, a gente não consegue quantificar. Por mais que você retire uma amostra sanguínea ou faça uma biópsia muscular, que não pode fazer em pré-competição, a gente não vai identificar nada, né, de como saber se aplicou ou não a fotobiomodulação no tecido muscular. Então é uma questão que ainda está em aberto também. Se for considerada doping, como identificar? E eu agradeço a atenção de vocês e aos colaboradores aqui das indústrias, né, que têm colaborado com equipamentos para a gente. E é isso. Bom, se tiver alguma pergunta, estou à disposição aí para responder.